Olá, meus queridos alunos do Colégio Curso Aplicação Taquara. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. E hoje o nosso assunto é morfologia. A morfologia será dividida em duas aulas, pois é um conteúdo muito extenso. A palavra morfologia na gramática, ela diz respeito à estrutura e formação de palavras e todo componente que está ligado. Na nossa última aula, nós falamos da fonética e da fonologia, que estava relacionado aos sons. Na morfologia, nós estaremos falando da formação das palavras na questão da escrita. Uma coisa está ligada à outra. Quando nós falamos que a palavra é subdividida em partes menores, vocês vão se lembrar da nossa última aula, onde nós descobrimos que o fonema é a menor unidade sonora da palavra. Aqui nós estaremos falando de morfemas, ou elementos mórficos, porque estaremos falando da formação da palavra. Então vamos ver os exemplos. Gatinho. A gente já sabe que a palavra é dividida em unidades menores e por isso eu tenho gate, que nós chamamos de radical ou raiz da palavra, o INH, que na escrita está relacionado a um outro elemento formador, e o O. Infelizmente, também temos a divisão. Aqui não estamos falando de sílabas, não estamos falando de som, e sim de estrutura da palavra. Vamos continuar? Nós podemos considerar que os elementos mórficos, os morfemas, se dividem em radical, ou raiz da palavra, vogal temática, tema, desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação. Vamos estudar passo a passo cada um desses elementos. O radical é exatamente a parte da palavra que dá origem a todas as outras, é a raiz. Ela é invariável e, dessa forma, ela serve de formadora para todas as outras palavras que podem se formar dali. O significado da palavra está contido nesse elemento. A eles são acrescentados outros. Então, no exemplo, nós temos folha, folhagem e desfolhar. Qual seria o radical dessas três palavras? Está aparecendo ali numa coloração diferente para a gente visualizar melhor, que é o FOLH. Então, aqui nós temos o radical da palavra, dando formação a todas as outras que dela pode se formar. As palavras cognatas, ou da mesma família etimológica, são aquelas que possuem o mesmo radical. Etimológica vem da formação da palavra e todo o conteúdo que ela apresenta. Aqui nós vemos outros exemplos da palavra pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar e pedraria. Percebam que nem sempre o radical aparece no início da palavra. É importante que se diga isso. Fiquem atentos. Outro exemplo ali, olha, a gente tem o radical fer, F-E-R-R. Nesse radical aparecem outras palavras combinadas associadas. Ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem e ferro. A vogal temática, que é um outro elemento formador da palavra, é a vogal que acrescenta ao radical para formar o tema. Então aí a gente já conhece outros dois elementos que fazem parte da formação da palavra, da sua morfologia e da sua etimologia. Então, vogal temática, juntando ao radical, vira o tema. Então, o que nós temos ali? Olha, rosa, carro e amarias. Nós temos dois substantivos e um verbo. É importante lembrar que a vogal temática, quando ela está relacionada ao verbo, ela diz que nós temos ali o falar, o A como vogal temática, primeira conjugação do verbo, comer, o E como vogal temática, segunda conjugação do verbo, e partir, o I como vogal temática, terceira conjugação do verbo. A vogal temática verbal, então, tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também para indicar a conjugação a que o verbo pertence. Nem todas as formas verbais possuem vogal temática. É importante que a gente veja isso, porque existem verbos que não têm todos os tempos verbais.
Eles são chamados de verbos anômalos e nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as desinências. Existem as desinências nominais e as desinências verbais. Nossos estudos vão perceber que as desinências são elementos que indicam as flexões, nomes e os verbos que eles podem ser apresentados. Então, nas desinências nominais, nós temos a desinência de gênero e a desinência de número. A desinência de gênero vai exatamente identificar se aquela palavra tem uma origem masculina ou uma origem feminina. E a desinência de número é exatamente a identificação da pessoa a qual ela pertence. Se é pessoa do plural, pessoa do singular, e veremos isso nas nossas próximas aulas. Até lá!